Capítulo 50. Uma semana em Milishon. Parte 2. Como medida de precaução, mantive meu olho da previsão ativo, constantemente tendo a visão de um segundo no futuro, então fui capaz de nos guiar em segurança, mesmo em meio à multidão. Me senti um pouco mal por usar uma habilidade tão poderosa para algo tão mundano, mas pelo menos chegamos ao nosso destino sem incidentes. Toda aquela coisa sobre as reservas me deixou um pouco nervoso. No final das contas, porém, Millis Indolente era um lugar perfeitamente comum. Era um bar e restaurante independente, não parte de uma pousada. A maioria da clientela parecia ser de moradores locais relativamente respeitáveis. Quando dei meu nome ao garçom na entrada, ele guiou Eris e eu para nossa mesa na mesma hora. O fato de que éramos dois passou despercebido. Paul já estava sentado à mesa com um sorriso estranho no rosto, junto com uma Norna aparentemente muito mal-humorada. Desculpa, me atrasei muito. Não sinto muito por isso, garoto. Sierra meio que, por algum motivo, ficou empolgada demais. Eu disse que o lugar de sempre estaria bom, mas não tem nada de errado em mudar as coisas de vez em quando, certo? Comecei a puxar uma cadeira, então parei quando notei que Eris estava parecendo bastante mal-humorada. Tecnicamente, não foi a primeira vez que ela viu Paul, mas apresentar um ao outro poderia acabar sendo uma boa ideia. Pai, esta é a Eris. Como eu disse no outro dia, ela é filha de Philip, parte dos Boreas. Claro. Me cortando bem no meio da frase, Paul se levantou e virou na direção de Eris. Ele se endireitou e colocou uma das mãos no peito, depois abaixou a cabeça, mas só um pouquinho. Foi um cumprimento treinado, não menos charmoso que o de Philip. É um prazer conhecê-la, senhorita. Sou Paul Greirat, pai de Rudels. Pega de surpresa, Eris tentou olhar para mim, mas não conseguiu quebrar totalmente o contato visual com meu pai. Eu sou Eris Greirat, senhor. A expressão em seu rosto ainda estava carrancuda. Mesmo assim, ela agarrou as pontas do vestido e fez uma pequena reverência estranha. Parecia que tinha perdido a chance de começar a gritar ou dar socos. Eu tinha que admitir, fiquei impressionado com Paul. Pelo visto, ele aprendeu uma ou duas coisas sobre como lidar com garotas em seus anos como mulherengo. Desde quando ele podia fazer um cumprimento daqueles? Então tá bom. Por que não nos sentamos? De qualquer forma, nosso jantar em família começou sem qualquer derramamento de sangue. Eris e eu nos acomodamos em nossos assentos. No momento, ela estava se mantendo quieta, mas era óbvio que revelaria suas presas no mesmo instante em que as coisas tomassem um caminho ruim. Paul ainda parecia um pouco desconfortável. E quanto a Norn, bem, ela nem mesmo tinha olhado na minha direção. Resumindo, não era o melhor dos climas. Talvez levar Eris comigo realmente tenha sido um erro. Parecia que eu não era o único que achava a situação um pouco estranha. Após alguns momentos de silêncio, Paul se virou para Norn com uma expressão preocupada no rosto. Vamos lá, criança. Seu irmão mais velho está aqui, viu? Por que não diz oi para ele? Não. Eu não quero jantar com um idiota que deu um soco no meu papai. Eris fez uma careta e começou a abrir a boca, mas Paul foi mais rápido. Não diga isso, criança. Às vezes o papai merece levar um ou dois socos. Mas você não fez nada de errado. Disse Norn, estufando as bochechas numa adorável demonstração de indignação. Seu irmão mais velho e eu já fizemos as pazes, sabia? Isso não é verdade, Rude? Cara. Ele ia mesmo jogar a batata quente no meu colo, hein? Bem, talvez essa fosse uma espécie de oportunidade. Uma oportunidade de demonstrar minha inteligência e charme. Com certeza, falei com um sorriso. Quer que a gente se beije e prove isso? Hein? Por algum motivo, o que eu falei não foi lá muito bem visto. Na verdade, eu não poderia culpar o cara. Eu também não queria dar um beijo nele. Talvez pudéssemos esquecer que aquilo foi dito. De qualquer maneira nós dois já voltamos a ser amigos, Norn. Porque você também não faz as pazes com seu irmão mais velho? Não mesmo. Paul afagou a cabeça de Norn enquanto ela fazia beicinho.
Seu cabelo dourado era realmente bonito. Ele me lembrava o de Zenith. Pensando bem, ela costumava ficar de mau humor sempre que algo a incomodava. Será que Norn tinha herdado esse hábito de sua mãe? Depois de se submeter aos carinhos de Paul por um tempo, a criança se virou abruptamente para me encarar. Ela teve que inclinar a cabeça para trás apenas para me olhar no rosto, então o efeito geral foi mais adorável do que intimidante. Papai está se esforçando muito mesmo. Já que este comentário parecia ser dirigido a mim, respondi o mais gentilmente que pude. Aham. Eu sei que está. Ele não beija nenhuma garota nem nada do tipo. Escutei sobre isso. Sinto muito por ter duvidado dele. E ele também é sempre bem legal comigo. Os olhinhos de Norn se encheram de lágrimas. Merda, será que eu disse algo maldoso? Por favor, não comece a chorar, criança. O papai parece que está sempre querendo chorar. Perturbados pela óbvia angústia de Norn, Paul e eu nos entreolhamos com incerteza. Espera, isso é sério? Bem, às vezes, sinto muito por ele. Nenhum de nós tinha nada a dizer sobre isso. Como você pôde bater nele daquele jeito? Você é muito malvado. Olhando para o rosto de Norn, tive que lutar contra a vontade de soltar um suspiro longo e pesado. Paul e Norn foram teletransportados juntos. Isso era tudo que eu sabia. Ela ficou muito doente durante a jornada de volta para Fitoa e quase foi atacada por monstros várias vezes ao longo do caminho. E foi seu pai quem a protegeu de todos aqueles perigos. Com a ausência de sua mãe, empregada e irmã, e seu coração explodindo de ansiedade, Paul era a única pessoa em quem ela podia confiar. Por anos, ele foi a única família que Norn teve. E então o estranho apareceu do nada, derrubou e começou a socá-lo no rosto. Isso seria o suficiente para traumatizar a maioria das crianças de sua idade. Norn, olha. Aquilo foi tudo minha. Está tudo bem, pai. Se ela fosse um pouco mais velha, nós três poderíamos ter encontrado uma maneira de conversar sobre isso. Na idade dela, porém, isso provavelmente seria impossível. Paul e eu cometemos erros e tiramos conclusões precipitadas. Havíamos nos reconciliado, reconhecendo nossas falhas. Mas não dava para esperar que uma criança entendesse isso. Norn ainda é muito jovem. E se eu estivesse no lugar dela, acho que também não perdoaria um idiota que começasse a te socar. Era triste que Norn me odiasse, mas não havia muito que eu pudesse fazer a respeito. Só precisaríamos conversar um pouco no futuro. Quando ela ficasse mais velha, eu tinha certeza de que ela entenderia. O tempo não é um recurso infinito, mas pode curar pelo menos algumas feridas. Não está tudo bem. Entretanto, ficou claro que Paul não estava de acordo com meu plano. Vocês dois podem ser os únicos irmãos que restaram, sabiam? Quero que vocês sejam bons um para o outro. Quando o sentido dessas palavras foi absorvido, franzi a testa para meu pai. Isso é um pouco agorento, não acha? Sim, você está certo, foi mal. Bem, isso não era nada bom. A cada segundo o clima ficava mais pesado. Parecia que era hora de mudar o assunto. A propósito, pai, o que há de bom aqui? Hoje não tive tempo para almoçar, então estou morrendo de fome. Não foi a transição mais suave, claro, mas Paul pareceu entender o que eu estava fazendo. Com um sorriso tenso, ele entendeu a deixa. Vejamos. Eles têm um ensopado de frutos do mar muito saboroso, usam peixe fresco do Mar do Sul. E a carne também é boa. Criam muito gado nas fazendas por aqui, sabe? Na verdade, a carne tem um gosto bem diferente do tipo azurano, especialmente porque costumam fazer cozida. Dá um sabor bem rico e gostoso. Preciso provar isso. Toda a carne do continente demônio era nojenta. Você disse que comiam basicamente carne de grande tartaruga, não é? Bem, a maioria dos monstros tem um gosto muito desagradável. A conversa estava finalmente começando a ganhar força, mas Norn ainda estava com a cara virada. Ela só respondeu quando Paul perguntou alguma coisa, se recusando a até mesmo olhar em minha direção. Eu já estava meio que conformado com isso, mas ainda meio que doía, sabe? Claro, isso era a mesma coisa que eu tinha feito com Paul há alguns dias.
Parando para pensar naquilo, acabei me sentindo muito mal. E, a julgar pela maneira como Eris olhava para Norn, ela também não estava muito satisfeita com essa atitude. Eu realmente não queria que isso se transformasse em uma briga, mas era melhor deixar as coisas estarem. Ah, claro. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, pai. O que é? Você conhece alguém chamado Gashbrosh? Não. Onde você ouviu esse nome? Aproveitei a oportunidade para contar a Paul sobre a carta de Ruigerd e o amigo misterioso que a escreveu para nós. Fiz uma cópia grosseira do emblema no selo de cera, então peguei e mostrei a ele. Uma ovelha, um falcão e uma espada, hein? Parece o brasão da família de um paladino. Mas acho que nunca ouvi o nome Gashbrosh. Mas não é como se eu estivesse familiarizado com todos os nobres de Miles ou coisa do tipo. Entendo. Você acha que Sierra pode saber algo sobre ele? Não sei. Depois vou perguntar para ela. Descobrir que ele nunca tinha ouvido falar do sujeito não foi reconfortante, mas teríamos que esperar para ver. Com esse tópico passado, Paul e eu voltamos a conversar sobre qualquer coisa que vinha à mente. Por fim, chegamos ao assunto do meu 10º aniversário. De acordo com Paul, os monstros na floresta fora de Buena Village ficaram muito mais ativos cerca de um mês antes do acontecimento. Paul e Zenith estavam tão ocupados tentando colocar a situação sob controle que simplesmente não tiveram tempo para se preocupar com meus presentes. Finalmente conseguiram limpar a floresta, um dia antes do meu aniversário, mas quando estavam se preparando para me enviar algumas coisas, a calamidade aconteceu. Enquanto ouvia tudo isso, Eris fez beicinho e franziu as sobrancelhas. Pensando bem, ela tinha ficado bem triste quando descobriu que Paul não iria àquela festa. Só por curiosidade, o que você planejava me enviar? Ia te dar um par de manoplas. Me senti um pouco culpado, já que tinha acabado de encontrá-las nos fundos de nosso armazém, mas eram itens mágicos encontrados no fundo de um labirinto. Aquelas coisas eram leves como penas. Nunca couberam em mim, mas achei que serviriam em você, Rude. Sério mesmo? Eu não sabia que você tinha uma coisa dessas. Zenith disse que o dela era um segredo, mas às vezes eu via Lilia olhando para uma caixinha trancada com um sorriso no rosto. Acho que também era para você. Uma caixa? Agora ele me deixou curioso. O que será que tinha dentro daquela coisa? Mas não era como se fizesse algum sentido pensar nessas coisas. Seja lá o que fosse, já era. Depois disso, de alguma forma chegamos ao assunto da família de Zenith. Eles eram evidentemente bem conhecidos entre a nobreza Miles e tinham uma história de produção de muitos cavaleiros talentosos e justos. Infelizmente, meus avós deserdaram Zenith quando ela saiu de casa, então no começo não ficaram muito entusiasmados em ajudar na procura. Mas mudaram de opinião assim que deram uma olhada em Norn. Este mundo era diferente do outro que eu conhecia em muitas coisas, mas, pelo visto, uma netinha fofa tinha os mesmos efeitos em todos os lugares. Será que te ajudariam mais se eu ficasse aqui? Acho que isso não funcionaria, e você tem razão. Por eles, eu poderia tentar agir como uma criancinha inocente, mas minha verdadeira natureza com certeza começaria a aparecer com o passar do tempo. Isso não valia o risco. Pouco depois desse papo, o garçom finalmente trouxe nossa comida para a mesa. Certo, vamos lá, disse Paul enquanto segurava seu garfo no ar. Pelo que começo. Isso parece apetitoso, murmurou Eris, estudando toda a variedade com olhos brilhantes. Sério, seria mais fácil acreditar que ela era filha de Paul do que eu. Então, novamente, Paul e Philip eram primos, então isso talvez não fosse tão bizarro. Em qualquer caso, parecia uma oportunidade de ouro para melhorar um pouco a imagem que Norn tinha de mim. Pai, suas maneiras são, pare com isso, papai. Você tem que orar antes de comer. Nós dois falamos quase que ao mesmo tempo. Norn olhou para mim com surpresa, mas se virou, mal-humorada, um segundo depois. Haha. Tá bom, crianças. Tá. Paul coçou a cabeça com tristeza e Eris parecia um pouco relutante, mas os dois se recostaram nas cadeiras por um momento.
Nós quatro começamos a fazer uma breve oração ao estilo Miles. Tudo isso envolvia juntar as mãos e fechar os olhos por alguns segundos. Ares e eu não éramos crentes, e Paul provavelmente também não, mas isso fazia parte das boas maneiras à mesa deste mundo. Quando em Roma, já sabe, né? Seguimos os procedimentos sem reclamar. Por algum motivo, parecia que o humor de Ares e Norn melhorou um pouco após isso. Nós apreciamos nossa comida enquanto conversávamos sobre nada lá muito importante. E, claro, Paul e eu continuamos conversando. Norn nunca olhou na minha direção e, por sua vez, Ares ficou em silêncio. Paul começou a tentar trocar algumas palavras com ela, mas as ondas de hostilidade que a garota emitia eram fortes o suficiente para que ele sempre pensasse melhor. Isso provavelmente foi sábio da parte dele, já que resolveu não cutucar a onça com vara curta. Acho que ele se manteve sob controle desta vez, murmurou ela, bem baixinho, quando saímos do restaurante juntos. Eu nem queria pensar sobre como ela poderia ter reagido se Paul tivesse gritado comigo, muito menos se tivesse me dado um soco. Mas como não aconteceu nada disso, sua vontade de matar podia ter até sumido, ou ao menos diminuído. Ao menos por esse ponto de vista parecia que tudo tinha se saído bem. Nossa semana em Milishon chegou ao fim em pouco tempo. No dia de nossa partida, fomos até o portão do Distrito dos Aventureiros. Tínhamos acabado de carregar nossas coisas na carruagem e estávamos nos preparando para sair quando Paul apareceu para se despedir. Ei, Rudy. Tem certeza de que não quer ficar mais um pouco? Por mais que eu apreciasse o convite, já era meio que tarde demais para isso. Tenho certeza de que seria bom, mas se não partirmos, podemos acabar ficando aqui por um ano inteiro sem fazer nada. Mas você e Norn ainda nem fizeram as pazes. Teremos tempo suficiente para cuidar disso quando encontrarmos as outras três. Além do mais, isso não era só sobre mim. Olhei para Ares. Ruigerd a agarrou pela nuca como uma medida de precaução, mas ela ainda estava erguendo os punhos para Paul. Talvez eu tivesse superestimado a capacidade dela de seguir em frente. E eu não sou o único que quer ver a família, sabe? Certo, claro. Mas a família Boreas provavelmente, não vamos falar sobre isso, falei, dando um corte no que Paul ia falar. É possível que Philip Saurus estejam esperando por nós quando voltarmos para Fitoa, sabe? Pode ser que a notícia ainda não tenha chegado. Certo. Isso é verdade. Mas, sabe, Rudy, Paul parou por um momento, seu rosto ficando sério. Você realmente não deveria ficar muito otimista quanto a isso. Mesmo se os dois estiverem vivos, não há como dizer o que pode acontecer com eles depois de um desastre dessa escala. O que quer dizer com isso? Paul abaixou um pouco a voz. O irmão de Philip, James, está ocupado tentando salvar seu próprio pescoço. Há uma chance de ele jogar toda a culpa por essa bagunça em um deles. Uau! Eu não tinha pensado nisso antes, mas até que parecia plausível. Saurus era o Lorde de Fitoa, e Philip era o prefeito de Roa. Ambos ocupavam importantes cargos de autoridade. Mesmo se conseguissem voltar para casa, poderiam ser considerados responsáveis pela perda massiva de vidas e propriedades que foi causada pela calamidade. Eu não sabia exatamente o que isso significaria. Mas, no mínimo, era difícil imaginar que voltariam a seus antigos papéis e retomariam seu poder. Na verdade, não seria tão surpreendente se alguém mandasse assassinos atrás deles. Isso impediria o irmão de Philip de usá-los como bodes expiatórios, tornando muito mais fácil encurralá-lo na política. Se as coisas ficarem feias, apenas certifique-se de manter a pequena senhora segura. Algumas pessoas podem falar um monte de merda sobre os deveres da nobreza, mas você não tem que dar atenção a isso. Claro, falei, balançando a cabeça com a expressão mais séria que pude fazer. Tomarei cuidado, pai. Paul sorriu com orgulho e acenou com a cabeça. A propósito, falei sobre aquela carta com Sierra. Ela também nunca ouviu falar sobre o cara. Entendo, mas ela falou que ele provavelmente não é ninguém perigoso. Então tá bom. Você se importaria de agradecê-la por mim?
Paul balançou a cabeça por um momento. E então, finalmente, se virou e falou com a garotinha que estava parada atrás dele. Vamos, Norn. Diga tchau ao seu irmão mais velho. Não quero. Norn não saiu de onde estava, escondida atrás de seu pai. Entretanto, estava espiando com metade do rosto à vista. Mas que adorável! Eu me peguei me perguntando se ela cresceria e se tornaria uma beldade igual sua mãe. Não sei quanto tempo vai demorar, Norn, mas vamos nos encontrar de novo algum dia. Não quero. Até o final, minha irmã se recusou a me olhar no rosto. Sorrindo sem jeito, voltei para nossa carruagem. E assim, nosso grupo deixou a cidade de Militian para trás. Do ponto de vista do Paul e, bem assim, Rudeus voltou à estrada. O garoto continuava tão impressionante quanto sempre. Ele bolou todos os seus planos em um momento, então colocou tudo em ação na mesma hora. Ele na Lise uma vez me disse que eu estava correndo com a minha vida, não foi? Então gostaria de saber o que ela diria ao dar uma olhada nele. Se os dois algum dia se encontrassem poderia ser divertido, mas talvez não fosse uma ideia lá muito boa. Sim. A última coisa que eu queria era acabar como o sogro daquela mulher. Assim que cheguei a essa conclusão, alguém me deu um tapa no ombro. Virei-me para encontrar um homem com cara de macaco sorrindo para mim. E aí, Paul? Já se despediu do seu filho? Guise, eu estava grato a esse idiota. Mais grato do que poderia expressar em palavras. Se não fosse por ele, provavelmente nunca teria feito as pazes com Rudeus. Cara, te devo uma. Ei, não esquenta. Nesse ponto, percebi que Guise estava vestido para pegar a estrada. Mas, e aí, o que há de errado com você? Vai para algum lugar? Aham. Ainda não sei para onde, mas há muitos lugares que vocês ainda não visitaram, certo? Demorei um pouco para entender o que ele estava dizendo. Guise continuaria procurando por minha família. Isso foi um choque, francamente. De todos os membros do meu antigo grupo, Guise foi o que mais sofreu depois da separação. Ele não era um lutador, mas um pau para toda a obra sem nenhuma especialidade real. Nenhum outro grupo o aceitaria, e ele não era forte o suficiente para lidar com trabalhos difíceis sozinho. O homem foi forçado a deixar a vida de aventureiro para trás. Ele tinha todos os motivos do mundo para se ressentir de mim, até mesmo para me odiar. Por que você está fazendo isso, Guise? Por que está se esforçando tanto para encontrá-los? Guise contraiu os cantos da boca em seu costumeiro sorriso irônico. É só por boa sorte. E com aquela explicação tipicamente enigmática, se virou e foi embora. Coloquei minhas mãos em meus quadris e observei partir com um sorriso irônico no meu rosto. O homem tinha muitas ideias sobre sorte e nenhuma delas fazia muito sentido para mim. Mas, desta vez, eu não estava exatamente reclamando. Então tá bom. Assim que Guise desapareceu de vista, me abaixei e coloquei Norn em meus ombros. Do nada, comecei a explodir de tanta energia e motivação. Comecemos pelo começo, tínhamos que garantir que a operação de realocação de refugiados ocorreria sem problemas. E uma vez que isso fosse feito, eu sairia em busca do resto da minha família. Não importava as circunstâncias. Com minha resolução firmemente fixada em meu coração, voltei para a cidade.